Vamos mostrar essa nota que a Carla se referiu, é uma nota que foi publicada, que é assinada pelo Ciro Nogueira, que é presidente nacional do Progressistas, e pelo Antônio Rueda, que é presidente nacional, tá aí para você, presidente nacional do União Brasil, né? Eles têm uma coligação ali chamada União Progressista, e diz a nota o seguinte: a Federação União Progressista manifesta sua preocupação com as narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. É preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida. Uma versão caluniosa que passa a ser tratada como verdadeira justamente pela repetição. Por essa razão, neste momento, é essencial nos atentarmos às narrativas que querem colocar a população contra o ministro Dias Toffoli e tudo o que ele fez e faz pelo país enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. A justiça se fortalece quando há equilíbrio e respeito às instituições. Atentar contra o ministro Toffoli é enfraquecer não só um servidor da nação ou um poder da República, mas sim atacar os pilares do nosso próprio sistema democrático. A Federação União Progressista reitera sua confiança na integridade do ministro Dias Toffoli e acredita que a verdade vai, mais uma vez, prevalecer. Eu só não sei, Sakamoto, se essa nota ela não piora a situação do Dias Toffoli. Então, mais ou menos. Eu vou até, depois eu quero comentar um pouco também, né, do assunto, mas só falando da nota, né, eu estava conversando com a Dani sobre isso, porque é o seguinte, a nota é basicamente avisando que pode ficar tranquilo o Toffoli, que impeachment no Senado não vai rolar. A gente estava discutindo isso, essa possibilidade, né, então, mas não vai, né, considerando que o governo não vai, por mais que o Lula tenha muita mágoa, não morra de amores pelo Toffoli, não vai, né, entrar nessa, no tamanho da balbúrdia que vai rolar por causa disso. E, ao mesmo tempo, agora o União Brasil e o Progressista também falam não. Lembrando, como a gente está discutindo e apresentando para vocês o caos desde o começo, né, o nome, por exemplo, do Ciro Nogueira e do Antônio Rueda aparecem em todas essas discussões. O Ciro Nogueira, inclusive, foi um senador que atuou para tentar aprovar projetos de lei no Senado Federal que auxiliaria o Banco Master, como aumento do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil cascalhos para 1 milhão de cascalhos, ou mesmo a possibilidade de aprovar impeachment de ministros, de diretores do Banco Central, o que, em meio a toda aquela pressão para que o Banco Central aprovasse a compra do Master pelo Banco de Brasília, ou seja, para poder encobrir todo aquele papelório podre que tinha sido vendido. Então, o Ciro Nogueira é alguém que, mais cedo ou mais tarde, se as investigações continuarem, vai ter que dar explicações, por exemplo. Então, né? Porque a sensação que eu fico com essa nota é justamente essa. Fala assim, nós temos que apoiar o cara que matou no peito lá no Supremo e tentou... É que você está pensando pela ótica da coisa, da imagem. É. Eles estão, na verdade, isso aí já passou. Isso já é esse estágio já foi. Esse estágio já passou. O estágio agora é falar assim, né? E isso, na verdade, pode até acabar costurando um acordão na cabeça deles com o Supremo, com tudo, né? Mas falando e fazendo um pitaco a respeito disso, eu tinha escrito uma coluna sobre isso também, o Toffoli, se confirmado isso, o Toffoli jogou na fogueira quem salvou ele, né? Então, tecnicamente, ele pegou o fundo do poço, da qual a Dani falou, e abriu um alçapão lá dentro e foi lá para dentro daquele alçapão que se encontra no fundo do poço, né? E isso, na verdade, isso pega, na verdade, em cheio, né, os ministros do Supremo. A questão, vamos colocar por partes, o que o ministro ganharia com isso, né? E vai expor a Carmen Lúcia, que queria, na verdade, levar a questão à votação, expõe o Fachin, critica o Fachin, porque mostra que o Fachin quis levar a discussão para ser debatido dos outros ministros, mostra que da parte do Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, o bolsonarismo deles é menor do que o corporativismo, né? Mostra que todos os ministros do Supremo, boa parte deles critica e tem uma crítica à Polícia Federal e que tem como primeiro objetivo a proteção individual. Nada disso faz muito sentido diante de uma análise sóbria dos fatos, né? E aí você tem um segundo ponto, porque quando você vaza uma gravação como essa, você mostra também que se você gravou uma reunião como essa, você pode ter gravado outras reuniões anteriores a essa. E aí toda aquela sensação que os ministros estão agora de perplexidade e indignação, soma-se mais um.
né, do Divertidamente, que é o quê? Ansiedade. Vem ansiedade junto. Que fala assim, ó, se tinha aquele lá, olha o que pode ter também. Isso traz poder. Isso traz poder, sabe? Aquela sensação de que, olha, vocês me têm eu tenho vocês nas mãos. Quando o Luiz Fux solta um voto que parece muito mais de um advogado de defesa do Bolsonaro do que de um ministro, sai faísca, sai diversidade, sai briga, sai cotovelada retórica, tudo isso mais, mas dá para conviver com isso. A questão, e aí eu caminho para o final, Mauro, é como é que você convive com alguém que você sabe que a qualquer momento pode estar te gravando para te criar um problema nas costas, né, para poder usar isso contra você. E aí eu coloco o seguinte, se a lei e as regras e os regimentos são a estrutura de um tribunal constitucional, a confiança é a amálgama na qual os ministros vão usar no dia a dia para manter a corte funcionando. Né? A corte não é só aquilo que a gente vê, é bastidor. Eu não estou falando de bastidor de negociata, eu estou falando de bastidor de diálogo, de construção, porque não é simplesmente votar e sair andando. Muitas vezes é procurar, através do diálogo de ministros, um voto que seja uma construção coletiva para o bem da sociedade. Como é que você faz esse diálogo se você não confia mais naquela pessoa que está do seu lado? E é isso que o Toffoli bateu e é isso que o Toffoli foi com tudo em cima, né? Com um grampo, você praticamente chama de otário as pessoas que estavam tentando encontrar uma forma de te ajudar. Ensina-se aos colegas a não confiar no outro e na outra. Né? Isso é grave. Isso é muito grave. E aí eu coloco o seguinte, né? Não há habeas corpus para reputação corroída entre os pares. Não existe isso. Né? Os ministros têm memória. E se o Supremo já vivia uma tensão, agora isso aqui é uma explosão interna, né? É mais do que um erro estratégico, né? E aí, só para colocar, Mauro, o Toffoli, ele não é exatamente uma pessoa que ganha um campeonato de simpatia em Brasília, no Congresso Nacional. Tirando o Ruedo, o Nogueira, mas tem muita gente que não gosta dele. No Planalto, o Lula não gosta dele. Lembra que foi ele que negou o acesso do Lula ao corpo do irmão quando o Lula estava preso. O irmão morreu, o Toffoli falou, você quer se despedir do seu irmão, vai numa instalação militar, a gente leva o corpo dele lá. Jesus, Maria José. E aí você despede, a gente leva o corpo de volta e leva você para a cela. O Lula falou, então tá, passaram bem. Nunca esqueceu isso. Nunca esqueceu. E agora, os ministros do Supremo não têm nada para poder confiar nele. Então, Toffoli vai ficando sozinho, a não ser por outras pessoas que estão tão enroladas quanto ele.